Então, a gente precisa falar um pouco sobre isso hoje, surpreendidos. E o texto que Deus trouxe no meu coração já há alguns meses, essa mensagem já estava lá preparada. Hoje eu sentei para tirar um rascunho e Deus falou fortemente no meu coração e eu quero compartilhar com você. Diga: surpreendidos. 2 Crônicas, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Segunda Reis, melhor dizendo, amigo, Segunda Reis. Você foi surpreendido agora, é? Precisou nem do óculos, hein, meu bebê? Irmãos, quando alguém liga para mim e diz assim: pastor, precisamos conversar. Ou quando alguém diz assim: pastor, eu tenho uma coisa para falar. Eu já fico pensando e orando o que é que vai acontecer. Agora, imagine quando o pastor fala assim: eu quero conversar com você. De lá de lá você fica do mesmo jeito, hein, meu irmão? Pensando assim: e agora o pastor, o que é que o pastor vai falar comigo? O que é que o pastor vai falar comigo? Do mesmo jeito, quando alguém diz assim: pastor, eu quero conversar, eu vou orar agora, Senhor, abençoa, Deus toma a frente. E eu tenho certeza que quando eu falo, eu quero conversar com você também está de lado. Senhor, abençoa, Jesus, abençoa essa conversa, não é assim? Ou quando o seu patrão, imagine, o seu chefe, quer ter um papinho com você, depois você fica o dia inteiro: meu Deus, o que ele quer comigo? Ou quando a esposa fala assim: quando você chegar, a gente bate um papo. Rapaz, o sujeito vai passar o dia inteiro no trabalho, matutando o que é que eu fiz com essa esposa, o que é que eu fiz com ela. E aí você chega em casa e é surpreendido com uma boa conversa, com algo agradável. Então, olha o que o texto diz. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegando o credor para levar os meus filhos para lhes serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Diga, então ela tinha uma coisa. Diga, ela tinha uma coisa. Olha só. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o teu azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pai, esta é a tua palavra, fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da mensagem para nós nesta noite é surpreendidos. Nós encontramos aqui uma mulher surpreendida quando o seu marido morre. E a surpresa dela não foi que a conta bancária estava cheia. A surpresa dela não foi que o marido deixou para ela muitas posses e muitos bens. A surpresa dela foi que o marido deixou uma grande dívida. E que a desorganização do marido gerou escravização para a sua família. O credor bateu a porta e disse que o marido morreu, ele me devia, então seus filhos agora são meus. E eu vou levar os seus filhos para trabalhar como escravo. A partir de agora, eles são meus escravos. O que significa? Que os meninos não teriam salário, que os meninos não teriam escolha, que os meninos não iriam definir nem mesmo a sua geração. E alguns nem poderiam se casar. Iam trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar para pagar a dívida do pai. Essa foi a surpresa que a mulher. Ela poderia ter tido uma outra surpresa. Por exemplo, seu marido deixou uma posse. Seu marido deixou muitos bens, seu marido deixou você bem organizada, mas não, a surpresa dela foi: você está falida, você está falida, e mais do que falida, está junto com os teus filhos escrava, será escrava. Essa foi a surpresa daquela mulher.
E eu fico imaginando os olhos dela, o coração dela, eu fico imaginando a mente, a respiração, a batida do coração, a adrenalina. Eu fico imaginando quando alguém bateu a porta e diz: a partir de hoje, os teus filhos são meus, porque o teu marido não me pagou. Que surpresa ingrata, que coisa difícil de se ouvir. Mas aquela mulher, ela também não era qualquer mulher, porque o marido dela não foi de todo ruim. Alguma coisa aconteceu que gerou a dívida, mas ele também servia a Deus. E ela lembrou de uma herança, de um legado de fé. E ela vai até os profetas e diz: olha, teu servo, que servia aos pés dos profetas, morreu, deixou uma dívida, e agora nós temos que pagar essa dívida. Então, Eliseu faz uma pergunta: você tem alguma coisa em casa? E qual foi a resposta dela? Não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Mais uma vez aquela mulher surpreendida, porque primeiro ela disse que não tem nada, e de repente ela faz uma vasculha sua memória: opa, tem sim, estou surpreendida, meu marido não deixou tudo quebrado não, ainda tem uma botija de azeite. Não é muito para pagar a dívida, mas ele ainda deixou uma botija de azeite. Surpresas e mais surpresas na vida dessa mulher. O que a gente pode aprender com essa mulher? Quais os ensinamentos para a igreja metodista do Bom Jardim? Quais os ensinamentos para você que vai ver no YouTube sobre ser surpreendido? A primeira lição que nós aprendemos então, que essa mulher, ela foi surpreendida pela dívida de seu marido. E aí, a primeira lição que eu quero que você entenda é: guarde a sua família, proteja a sua família, para que ela não seja surpreendida por maldições. Guarde a sua casa para que a sua geração não seja surpreendida porque você foi negligente, porque você foi um pai, uma mãe negligente, porque você não exortou, porque você não ensinou, porque você não fez o que deveria ter sido feito. E aí a gente vê meninos crescendo mimados, meninos crescendo com herança de mimado, reclamando de tudo, sabe? Meninos que crescem talvez dentro da igreja, mas que estão piores do que o do mundo. E aí quando o pai e a mãe morrem, eles não querem nem saber mais de Deus. Por quê? Porque deixou uma herança que não é legado, ou uma dívida de fé, uma dívida de ministração. Deus te chamou para ser pai, Deus te chamou para ser mãe, Deus te chamou para ser esposo, para ser esposa, para ser tio, para ser tia. Então faça o teu papel direito, para que a sua geração não seja surpreendida. Porque essa mulher foi surpreendida, e ela foi surpreendida porque o seu marido não fez o papel direito, porque ele não cumpriu o que deveria ter sido cumprido. Embora deixou um pouquinho de azeite, ele não foi de todo ruim, mas ele deixou dívida. E eu não estou falando só de dívida monetária, mas estou falando de dívida quando a gente deixa dívida de um pai que a gente não é, de uma mãe que você não é, de um esposo que você não é. E quando você morre, nem saudade fica. É só o choro e a lamentação. Já foi tarde, demorou aí. Tem choro que não é nem lamentação, assim, já foi tarde, eu estava demorando. Não fala para a boca, mas lá na alma está pulando, porque não deixou nada. O que a gente vai deixar para a nossa geração, irmão? Será que nós vamos deixar pessoas cativas? O que essa igreja está deixando para esse bairro? O que nós estamos deixando? Comida no final do culto? Dancinhas para lá e para cá? Qual é o legado que nós vamos deixar para esse bairro? Quando muitos de nós morrer, quantos vão estar aqui dentro que aceitaram Jesus porque nós estamos lá e pregamos? Quantas pessoas vão dizer: fulano de tal partiu, mas ele está vivendo, o legado dele está vivendo em mim, a fé dele está vivendo em mim, porque eu vou passar para frente? Ou nós vamos deixar as pessoas escravas, inclusive os nossos filhos, porque quando morreu, o credor veio. E esse texto não fala simplesmente da dívida daquela mulher, fala da dívida do marido que complicou toda a família. O credor chegou. Quando você morrer, será que o credor vai chegar lá? E eu não estou falando do banco, não estou falando de pessoas, não estou falando do próprio Satanás. Ele vai requerer alguma coisa que você não guardou a tua casa, não guardou a tua família, não guardou esse bairro. Essa semana nós andamos a semana inteira pela madrugada, em um ato profético, ungindo esse bairro, deixando o irmão um legado de oração, um legado de fé. E não é porque nós somos bons, não, é porque nós entendemos que a palavra diz que nós temos que batalhar, nós temos que guerrear. Não é, irmão, ficar olhando a onda passar. Nós temos que deixar um legado, e nós temos que profetizar
deixar, nós temos que fazer diferente. O que nós vamos deixar quando nós sair dessa terra? Qual legado vai ficar aparente? Não vai adiantar nada. Nós precisamos deixar um legado. Ou seremos surpreendidos, a nossa geração vai ser surpreendida, porque nós fomos crentes meia boca. Como que a nossa geração vai falar? O que os nossos netos vão falar da gente? O que os nossos filhos vão falar da gente? O que os nossos vizinhos vão falar da gente? Viveu comigo a vida toda, nunca sabia que era crente. Teve aqui comigo a vida toda, era crente? Não sabia não. É qual a igreja que é mesmo? Que é metodista? Nunca ouvi falar. As pessoas conhecem a igreja porque conhecem nós. Esse homem morreu e ele estava aos pés do profeta. Ele vivia com o profeta, ele vivia com Eliseu, ele vivia na escola dos sacerdotes, dos profetas. Mas esse cara morreu e quem foi bater na porta da casa dele foi o credor, irmão. O que nós vamos deixar para o nosso filho? Murmuração? Vão morrer os nossos filhos, vão ser crentes murmuradores na igreja? Crentes reclamadores na igreja? A gente vai morrer e a nossa geração que fica só vai saber reclamar do pastor, do louvor, reclamar de tudo. É isso que nós vamos deixar? É essa herança maldita que nós vamos deixar? O credor, Satanás vem e diz assim, ó, vou pegar porque seu pai mesmo, sua mãe não foi bom crente, ó, vou fazer a marcha aqui nessa família. É isso que nós vamos deixar? O que nós vamos deixar para esse bairro? Que as pessoas olhem para nós e dizem assim, aquela igrejinha ali, modesta, fica desse jeitinho, deixa que tá tranquilo, não está incomodando o inferno, deixa aí. É isso que nós vamos deixar? Porque esse camarada era crente. Ele estava aos pés do profeta. Se você ler um pouquinho mais, teve um momento que eles saíram até para construir a escola do profeta, cortaram a árvore para fazer, porque estava pequena, e de repente ele morre. E qual o legado que ele deixou? Dívida, cobrança, uma família desestruturada. Irmãos, o que eu estou dizendo para você aqui é o que Deus colocou, irmão. Eu cheguei mais cedo, eu orei nesse gabinete, eu estou orando em casa, irmão. Eu não posso vir aqui e deixar de falar o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Eu não posso voltar para casa retendo aquilo que Deus quer falar com você, se você gosta ou não, se você quer ouvir ou não. Esta é a palavra de Deus para você. Quando você morrer, quando eu morrer, o que nós estamos deixando? Pessoas livres ou aprisionadas? Essa é a grande verdade, porque a Bíblia diz em Provérbios 6, a Bíblia diz em Provérbios 26, 2, melhor dizendo, Provérbios 26, 2, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Pode fazer macumba para nós, pode amaldiçoar, não pega, irmão. Agora, se pegou, tem uma causa. Nenhuma maldição vem por vir. Se tem maldição, porque tem uma causa de maldição. Esse camarada foi cobrado porque ele devia. Ele não pagou, mas o credor chegou lá com uma cobrança na mão que, ó, teu marido me devia. É meu, seus filhos. Quando você partir dessa terra, aquele amigo que andou com você a vida inteira, você nunca falou de Jesus, vai ser cobrado, irmão. A gente precisa entender isso, que ser crente, ser cristão, seguir a Deus, é muito mais do que bater palma, vir na igreja. É um legado que a gente deixa nas pessoas, inclusive na sua casa, na sua família. Como pastor, o que eu mais encontro, irmão, é filho de crente que não quer nada com Deus. O que eu mais encontrei na minha vida é filho de crente que está na igreja e não quer nada com Deus, inclusive filho de pastor. E não quer nada com Deus por quê? Porque vê da boca do pai ou da mãe, não sei quem, um legado maldito, só de reclamação, só de murmuração, e que não vai dar, e que não vou chegar, e que não sei o que, e vou voltar, eu estou aqui, mas não sei o que. Para com isso, porque um dia você vai morrer, meu irmão, minha irmã, e seus filhos são herança do Senhor, não é seu, não, é herança de Deus. Para com isso. Qual é o legado que você está deixando na sua empresa, na sua vizinhança? Quando a gente morrer, o que eles vão falar da gente? Que a gente é gente boa? Isso não adianta, não, irmão. Não adianta vir aqui porque acha que o pastorzinho é gente boa, você é gente boa. Isso pode ser bom para atrair, mas as pessoas, elas precisam entender que nós estamos deixando uma marca, um legado, e que nós fomos chamados não para deixar aprisionados, mas para deixar livres. A surpresa dessa mulher foi que ela não era livre como ela pensava, porque o seu marido não fez o que deveria ter sido feito. Guarde a sua casa.
Guarde a sua família. Guarde o seu coração. Para que você não seja surpreendido por uma dívida. E a sua família também não seja surpreendida por uma dívida. Da falta de um legado que você poderia ter marcado e não marcou. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Vai ouvir, mas essa é a verdade. A segunda surpresa que eu vejo nesse texto é que essa mulher foi surpreendida com uma pergunta: o que tens em casa? A segunda surpresa dessa mulher, a primeira é: estou endividada, meu marido me deixou com dívida. Aí ela correu onde ela deveria correr, aos pés dos profetas. E qual foi a segunda surpresa? A pergunta: o que você tem em casa? É óbvio que ela deveria falar: não tem nada, o miserável me deixou sem nada, tirou da casa da mamãe, do papai, disse que ia cuidar de mim, morreu e deixou eu com dívida. Eu achei que a casa era minha, não é? Achei que os filhos eram meus, não é? Porque o credor veio buscar. Aí ela: opa, não, ele não foi tão isso, não, deixou alguma coisa. Mais uma surpresa, tem uma surpresa assim: tem uma botija de óleo. Tem uma botija de óleo. A pergunta para você nessa noite, a surpresa é: o que você tem aí dentro? Você pode olhar e se surpreender que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às batalhas, escute, porque Deus está falando comigo aqui nessa noite, mesmo essas murmurações que está no seu coração, essas reclamaçãozinhas que está aí no seu coração, esse negócio seu: eu não vou chegar. Ainda tem coisa boa, ainda tem óleo aí dentro, irmão. Ainda tem azeite dentro de você, ainda tem coisa boa. Deus quer te surpreender. Você está surpreendido só porque é ruim, vivendo uma vida de murmuração o tempo inteiro. Irmão, estou falando para vocês hoje que serve para mim também, tá? Serve para mim, como pastor, murmurando: eu não sei, reclamando. Parece que não tem mais nada dentro de nós. Parece que não tem nada além de religiosidade, murmuração, reclamação e blá 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 blá. Aí Deus pergunta para mim e para você nessa noite: o que você tem aí dentro? Deus está perguntando: o que você tem aí? Talvez você não consegue ver mais nada no esposo, mais nada na esposa, mais nada no filho, na filha, ou mais nada aqui na igreja. Mas tem. Você vai ser surpreendido se você olhar para dentro, se você olhar para os detalhes, se você olhar com carinho, você vai ver que Deus está preservando algo em você, que Deus quer te usar. A primeira surpresa dela foi: não tenho nada, estou em dívida. A segunda surpresa dela foi: opa, ainda tem alguma coisa. Tem alguma coisa ainda dentro de você? Você lembra o primeiro dia que você chorou na presença de Jesus? Você lembra o primeiro dia que você olhou para a sua esposa e disse: ei, menina, quero namorar contigo? Você lembra o primeiro beijo que você deu nela? Ei, você lembra disso? Que coisa boa, né, irmão, lembrar disso? Você lembra quando nasceu o seu primeiro filho, sua primeira filha? Você lembra disso? Você lembra quando a sua esposa falou: estou grávida? Quem lembra? Quem lembra? São lembranças poderosas, e que se você cultivar isso na sua família, lembrar desses momentos, esses momentos são bem maiores e maiores do que as lutas da vida. Agora, sabe por que você e eu às vezes ficamos xoxos na igreja? Ficamos xoxos na caminhada porque a gente esquece do dia que encontrou Jesus. A gente esquece daquele dia que a gente chorou, daquele dia que a gente batizou, daquele dia que a gente foi tocado. Ou se você nunca teve isso, vou orar hoje para você ter. E é isso que Jesus está dizendo para nós: o que você tem aí dentro? Ah, se eu não tenho mais nada, eu só tenho reclamação, só tenho desgosto, só tenho isso, só tenho aquilo. Deus está dizendo: você foi surpreendido com o desgosto, você foi surpreendido porque você achou que você era livre e era escravo. Agora Deus está dizendo: tem mais alguma coisa? Você é surpreendido porque quando você olha para dentro, você descobre que você continua sendo livre, você continua tendo alguma coisa para oferecer para Deus, você continua tendo algum azeite dentro de você ainda para ofertar diante de Deus e dizer: Senhor, eu achei que eu não tinha nada, eu achei que eu era a pior pessoa do mundo, eu achei que eu já estava perdido, eu achei que eu não ia sentir mais, mas eu olhei para dentro: Senhor, ainda tem algo do Senhor dentro de mim. Deus quer que você seja surpreendido com essa realidade, porque às vezes você fica aí, irmão, se colocando como o pior do mundo, como a pior pessoa. Você fica aí deixando o diabo lançar essas mazelas dentro da sua alma e tornar você um devedor. Você não é mais devedor, porque Cristo pagou por você, e ainda tem azeite dentro de você que Deus quer usar nessa noite. Deus quer te surpreender. Quanto tempo você não chora mais, irmão? Quanto tempo você não ora de verdade, irmão?
Quanto tempo? Vamos falar a verdade, quanto tempo que você não bota o seu joelho na beira da cama e ora? Quanto tempo que você não chora mais que a lágrima cai nos seus olhos? Quanto tempo que você não chora igual você chorou lá atrás? Quanto tempo que você não acredita que Deus cura, batismo do Espírito Santo, leva para o céu? Quanto tempo que você não consegue acreditar que Deus ainda pode curar nesse dia? Quanto tempo? Por quê? Porque você passou luta na igreja, luta em casa, luta na empresa, luta na vizinhança. Você passou tantas lutas que parece que não tem mais nada. E aí parece que o credor Satanás está dizendo assim, ó, agora vim cobrar a dívida. Aí você sabe onde é que você corre. Você vai para o Senhor. Porque aquela mulher, mesmo parecendo não ser mais livre, ela foi no lugar certo, na pessoa certa, nos profetas do Senhor. E aí ela recebeu uma outra surpresa. Opa, eu não estou tão quebrada como eu pensava. Eu ainda tenho um botija de azeite. Eu ainda tenho algo para oferecer. Eu ainda tenho algo que agrada ao Senhor. Eu ainda tenho algo que glorifica o nome dele. Sabe o que quer dizer? Nós ainda temos azeite. Nós ainda temos algo para oferecer para Deus. Nós ainda temos algo para trazer. Eu quero que você seja surpreendido com essa verdade. Olha o que diz o versículo de número 2 do texto que nós temos. Olha o que diz o versículo de número 2. Olha aí. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Opa, então eu tenho. Ainda tem algo lá. Seja surpreendido com essa verdade. Deus quer te usar. Ainda tem algo aí, mesmo que tenha ferida, mesmo que tenha dor, mesmo que tenha amargura, mesmo que esteja no tempo difícil, Deus está olhando para você e está te dizendo: ainda tem algo em você e eu quero te usar. Eu quero te surpreender. Por maior que seja a sua dor, por maior que sejam as suas lutas. Eu por diversas vezes já falei com você da maior luta minha e da minha família, mas mesmo naquele momento de dor, eu e minha família ainda tinha algo para oferecer ao Senhor. Mesmo lá a gente pode oferecer algo para Deus. Quanto tempo você não ora mais? Quanto tempo você vem para cá, senta no banco e olha para um lado, olha para o outro e diz: o que eu estou fazendo aqui? Quanto tempo você diz: eu não estou sentindo nada? Eu quero te dar uma triste notícia. O problema não está nos outros, está em nós. É porque você não entendeu que ainda tem algo aí dentro que Deus quer usar, que é maior e mais valioso do que as suas frustrações, é maior e mais valioso do que os seus questões. Porque essa mulher poderia ter ficado: meus filhos vão ser entregues. Quando ela chegou diante do profeta, o profeta confrontou, e quando confrontou, ela lembrou: opa, o rapaz não foi tão ruim não, ainda tem azeite lá em casa, ainda tem uma botijinha de azeite lá. Você consegue olhar para dentro de você e lembrar do tempo que você chorava? Você consegue olhar para dentro de você e lembrar do tempo que você saía pela rua esperando encontrar alguém para falar do amor de Jesus? Você consegue olhar para dentro de você e ver aquela menina, aquele menino que não perdia culto, que contava nos dedos a hora de chegar para vir no culto? Você consegue ainda enxergar essa pessoa? Porque ela ainda está aí. Por maior que sejam as suas lutas, que pareça que não, ela ainda está aí. É por isso que você está aqui. Deus te trouxe aqui para dizer para você: tem pouquinho azeite, mas eu vou fazer transbordar esse azeite em sua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: com esse pouquinho que está aí ainda, Ele vai te surpreender. Porque você não é escravo, você é livre. Quem está entendendo, diga amém. Em terceiro lugar, ela foi surpreendida com o princípio da comunhão, dos bons relacionamentos. Porque no versículo 3, olha o que o profeta diz: vai lá, pega o que você tem e vai nos vizinhos e pede emprestado vasilhas. Irmão, sabe o que essa mulher tinha? Como é que fala o negócio aí? Network? Network mesmo fala? Network. Essa mulher tinha boa vizinhança. Ela sabia se relacionar, porque nenhum vizinho bateu a porta para ela. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós
estamos vivendo um tempo de quebra de relacionamentos. Nós estamos vivendo um tempo de distanciamentos. Você nunca é tão bom que você nunca precise de ninguém. Você nunca é tão rico que não tenha nada para receber. E você nunca é tão pobre que não tenha nada para doar. Lembre disso, você precisa de pessoas, pessoas precisam de pessoas. Olha, ela foi surpreendida porque o profeta disse: agora que você foi surpreendido com a dívida, descobriu que ainda tem um pouquinho de azeite, mas não tem mais nada, não tem vasilha, vai nas vizinhas e pede vasilha emprestada. Vai lá pedir vasilha emprestada. Amém? Ô, Roberto, faz favor, vem aqui na frente. Roberto e Nanara, distribui aí para quem vocês quiserem. Pega aí e distribui as vasilhas para as vizinhas aí dentro da igreja. Pode pegar e distribui aí. Deixa quebrar não, segura aí. Vai levando. Leva. Isso. Distribui. Pega, está faltando mais duas aqui. Não, isso, está faltando. Pode levar. Isso. Muito bom, né, irmãos? A proposta era o seguinte: ela foi surpreendida. Ela foi, vem cá, Roberta, agora você vem aqui. Ela foi surpreendida. A cara de alguém surpreendida, triste. Não, você fica aí. A tieta é só você, só você agora. Essa mulher estava surpreendida por quê? Os filhos, vem cá, Bernardo, fica aqui, Bernardo. A Bia de brinde, vem cá, Bia, ajuda aqui, Bia, vem cá. Vem cá também, Gi, vem cá, Gi. Aí, sabe qual foi a surpresa? A mulher foi surpreendida, chegou aqui, o credor, fez o seguinte, ó, vem cá, Gi, o seu credor, deixa com a sua mãe lá, sua mãe dizendo, seu credor, que ele chegou aqui, a gente já vai levar os filhos e descer, viu, mesmo? Menos a gente, né? A gente é clevita da missa. Ponto dele assim, tudo meu. Sabe qual é a cara dessa mulher? De decepção. Porque esse camarada morreu e deixou a mulher com dívida. Aí, ela vem até o profeta e fala assim: o que você tem em casa? Tem nada. Mas aí ela descobre que ela tinha um pouquinho de azeite. Aí o profeta fala para ela: ó, é o seguinte, entra para a tua casa, fecha a porta, mas antes, vai nas vizinhas e pede vasilhas emprestadas. Irmão, essa mulher tinha que ser muito gente boa e bem relacionada. Sabe por que a igreja não conquista? Porque nós não estamos nos relacionando. Reino dividido não prospera. De vez em quando eu vou precisar pegar um pouquinho do teu azeite, um pouquinho da tua panela, um pouquinho do que você tem. De vez em quando você vai ter que pegar um pouquinho meu. Aí nós temos célula. Ninguém vai em célula porque está vendo novela, está vendo futebol, está vendo isso e aquilo outro. Aí não vai, mas quer oração, quer crescer, quer vencer, quer romper. Não vai na célula, mas vai no Parque Ipanema, vai no shopping, vai em tudo quanto há. Você pode ir no Parque Ipanema, você pode ir no shopping, você pode ir em qualquer lugar. Mas por que você não vai na célula? A célula da igreja, o lugar da gente estabelecer relacionamento, o lugar da gente estar em comunhão, falando: ó, irmão, eu estou quebrado, irmão, eu estou pensando em desistir, irmão, eu estou pensando, irmão, eu pequei ontem. Não é para a gente jogar no ventilador, mas vem cá, irmão, nós vamos orar, nós vamos derramar azeite, dar oração, dar unção, e você vai crescer de novo. Agora, você não quer relacionar com a igreja? Você vai relacionar com o mundo. E você acha que o mundo vai te emprestar vazio? Você acha que o mundo vai te abençoar? Aí essa mulher faz o negócio seguinte: ela vai, vocês podem ficar aqui. Essa mulher vai pegar, bota na mão do filho aqui, e a mulher sai para pedir vasilha. Vai pedir vasilha às vizinhas. Ei, vizinho, ei. Ô vizinho, dá uma vasilha aí, vizinho. Traz a vasilha, isso. Ô vizinho. Vai na hora, você é mais uma filha, filho mais velho, vai pegar a vasilha para mim, vai. Isso, vai pegar. Filho mais velho, vai pegar. Isso. E aí pegou a vasilha. Acabou as vasilhas? Que vizinhança boa. Aí, você não quer estabelecer aliança com quem acredita na palavra do profeta. Porque esse povo só entregou porque acreditou na palavra. Mas você quer estabelecer aliança com quem? Com o mundo. Show, bagunça,
bebedeira, prostituição, tal, isso, jogatina, crente no tigrinho, crente naquilo outro, crente naquilo outro. Agora, hoje eu vou falar o que Deus está botando na minha boca aqui, irmão. Para tudo quanto há. Aí você quer fazer tudo isso. E a igreja está aqui, ó. O povo está aqui, pronto para emprestar vazia. Agora, tem um outro detalhe. E quando a igreja não quer emprestar vazia, é egoísta. Porque para emprestar, essas mulheres têm que crer. Os vizinhos creram, opa, o profeta falou, é boca de Deus na terra, empresta logo a vasilha para essa mulher aí, vamos colocar tudo. Então, irmão, crie aliança com quem anda com Deus. Ande com quem anda com Deus, porque aí sim você será surpreendida de forma poderosa. Pode ficar, senta aí para você não cansar. Pode sentar, fica sentado aí. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Calma que vocês vão surpreender hoje no banco tudo. Tá deixando, cuidado. Ela foi surpreendida pelo princípio da comunhão. Sabe o que a minha Bíblia diz, irmãos e irmãs? Olha, eu estou falando com você aqui hoje, e mais uma vez eu vou te dizer, essa palavra está remoendo na minha alma tem tempo. E hoje eu fui tentado ir lá no meu arsenal de pregação. Eu fiz as contas, já estou chegando a mais de 100 pregações aqui nessa igreja. Guarde, anotando tudo. Então você imagina o que tem lá. Eu abro o baúzinho, tem um monte. Eu sou tentado a pegar lá. Sou tentado a vou dar uma mexida aqui, vou guardar, não. Mas Deus ministrou no meu coração. Tem meses que estão no meu coração. E eu quero deixar para você essa palavra. Irmão, a Bíblia diz em Provérbios 17: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Sabe o que significa? Quando você cria alianças, conexões de Deus, no momento em que até a tua família disser te abandonar, aquelas alianças de Deus vão estar ali para te. Aquela vasilha está aqui, ó. Vai lá multiplicar o azeite, está aqui no coração. Quarta lição: essa mulher foi surpreendida, porque o seu coração foi obediente à direção de Deus. Você quer ser surpreendido ou surpreendida com o melhor de Deus? Obedeça o que Deus te manda fazer. Ela simplesmente obedeceu. E aí a Bíblia diz em Tiago 1,22: não tornei-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Não adianta eu ouvir e não obedecer. Se eu quero ser surpreendido no caos por algo bom, eu preciso obedecer. Quem está entendendo, diga amém? Amém. A quarta surpresa que ela teve foi a surpresa que veio pela obediência. O milagre aconteceu. Agora, eu termino nesta noite com a quinta e a última lição. Ela foi surpreendida quando ela não tinha mais vasilhas. Volte aqui à frente, Roberta, e Ana Lara. Volta alegre, feliz a vida. Agora, olha para os filhos e pergunta assim: tem mais vasilha? Tem mais vasilha? Eu pergunto para ele: tem mais vasilha? Balança a cabeça aí, menino. Não. Aí o que aconteceu agora? O azeite parou de multiplicar. Quando você não tem mais para oferecer, o milagre vai parar. O milagre é inesgotável quando você tem que oferecer. Ela foi surpreendida com o milagre, mas também foi surpreendida porque não pegou vasilha a mais. Sabe por que a gente para? Porque a gente acha que está bom. E aí lá na frente, a gente vai ser surpreendido com algumas circunstâncias, situação que a gente fala assim: por que eu parei? Eu podia ter pegado mais vasilha. Eu podia ter orado mais. Eu podia ter jejuado mais. Eu podia ter lido mais a Bíblia. Eu podia ter congregado mais. Eu podia ter buscado mais. O azeite não vai parar. Quando você estiver disposto a ser cheio, o azeite da presença vai jorrar. Não seja surpreendido porque você não teve fé o suficiente para crer que Deus ia encher todas as vasilhas. Ela está alegre, feliz, porque agora ela pode pagar o credor, ter os filhos libertos, mas não tem mais azeite jorrando. E não tem mais azeite jorrando porque ela não pegou vasilha suficiente para que o milagre continuasse. Sabe por que muitos de nós não estamos vendo mais milagre como já vimos lá atrás? Porque paramos de acreditar que Deus faz milagres. Obrigado, meninas. O azeite parou de jorrar. Essa foi a última surpresa dessa mulher. Teve dinheiro para pagar. Os filhos não eram mais escravos. Os filhos não iam ser mais presos. Mas o azeite parou de jorrar. E ela começou com uma botijinha pequenininha, com o pequenininho que ela tinha. Era essa botijinha aqui, ó, que ela tinha. Encheu todas as vasilhas.
A minha pergunta nessa noite é: você acredita que Deus pode fazer jorrar um milagre na sua vida? Você crê? O quanto você está disposto a pegar vasilhas? O quanto você está disposto a obedecer? O quanto você está disposto e disposta para Deus te surpreender? Porque essa mulher fez o que deveria ter sido feito, porém, ela não pegou vasilha o suficiente para ter ainda mais. A minha pergunta para você nessa noite é: em qual estágio você está? Porque Deus te ama demais, e é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Ainda tem azeite para você derramar na sua vida. Ainda tem unção para você derramar na sua vida. Ah, pastor, quando eu tinha 30 anos, 20 anos, irmão, a coisa mais triste que tem é esse saudosismo atrás. Eu já fiz isso. Lembra quando eu subia no monte, porque ele não sobe mais? Lembra quando eu orava e jejuava, porque eu não oro e jejua mais? Depende só de você. É pegar as vasilhas, é pegar o azeite. Mas a gente senta na cadeira e fica reclamando: lá atrás eu fazia isso. Irmão, se eu ficar aqui choramingando caputino, quando eu falo de caputino, eu falo de testemunho do que Deus fez, mas já passou na minha vida, não. Eu não vou ficar choramingando, não. É um novo tempo em Bom Jardim, é um novo tempo em Patinga. É uma nova história. Eu tenho que pegar vasilhas agora. Eu tenho que crer que Deus vai encher agora. Eu tenho que crer que Deus vai surpreender agora. Então pare de ficar chorando e comece a agir, porque Deus vai multiplicar o azeite da unção na tua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé. A palavra de Deus diz em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu quero convidar a você que crê que Deus tem azeite para derramar no teu casamento, na tua família. Você está disposto, você em casa, você aqui. Vamos lá, meu irmão, deixa Deus encher e transbordar. Quantos querem ser cheios, surpresos pelo iluminar de Deus? Diga amém. Diga: minha geração não será surpreendida com maldições, mas a minha geração será surpreendida pelo azeite do Espírito Santo. Amém?